É isso mesmo. No dia 2 de dezembro de 2023, houve esse fato na BR-317, passando do município de Capixaba. A situação toda acabou resultando na morte da então enfermeira Jéssica de Oliveira. Esse fato ganhou uma repercussão muito grande. E os policiais envolvidos nessa ação, desde então, já estavam prestando os esclarecimentos à justiça. Acontece que, com o passar desse tempo e essas investigações em andamento, com os laudos periciais apresentados, a Justiça decidiu por indiciá-los por homicídio. Eu estou ao lado do Dr. Wellington Silva, ele é advogado de defesa dos dois policiais e vai dar detalhes a respeito dessa decisão. Dr. Wellington, houve esse indiciamento por homicídio. O que isso significa, primeiramente, perante a Justiça? Significa dizer que o inquérito policial ele foi encerrado. O delegado concluiu pelo indiciamento dos dois policiais militares, pelo crime de homicídio consumado na modalidade qualificada e fraude processual com relação a um dos indiciados. E com relação ao outro policial, tentativa de homicídio qualificada e fraude processual. A partir de agora, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para que ele apresente a denúncia e, formalmente, os policiais respondam ao processo crime. Diga-se de passagem, os policiais estão, desde o primeiro momento, colaborando com as investigações, realizando a produção de prova que seja necessário para a elucidação do caso e a busca da verdade, que é aquilo que se busca desde o início. Doutor Wellington, nesse momento, com o indiciamento realizado, a defesa vai trabalhar baseada em quê? Primeiro, existe uma grande inconsistência na prova pericial apresentada. Algumas perícias deixaram de ser realizadas, outras perícias que não têm base técnica ou científica alguma fizeram afirmações de forma categóricas que não poderiam fazer. Primeiro, não tinha elementos suficientes para fazê-lo. Segundo, fizeram uma análise minuciosa de elementos que não foram coletados ou que não foram realizados. Por exemplo, na arma não tem evidências de que os acusados manusearam esse armamento, porque não existe DNA deles. Mas, por outro lado, fala-se que houve uma fraude processual, ou seja, que essa arma foi plantada ou foi inserida pelos policiais no local. A prova não caminha nesse sentido. Não há uma prova robusta e eficiente que comprove que a cena do crime ou a cena dos fatos, elas foram alteradas. Doutor Wellington, para a gente explanar bem essa situação e até atualizar quem nos acompanha, desde o princípio, houve essa questão da arma, que muito tem se falado. A perícia, então, identificou que a arma foi colocada ali pelo fato de não ter comprovação de que ela estaria com a arma. O que a defesa trabalha, então, pode-se dizer de uma forma mais simples, em cima da situação de não existir o DNA dos policiais, que pode ter sido uma terceira pessoa, seria isso? Não só a evidência de que não ficou comprovado que eles manusearam, mas o fato de que não seja coletado o exame papiloscópico, em que tenha identificado o exame de DNA e a papiloscopia dos policiais, é prova suficiente para descartar que eles tenham manuseado essa arma. Ou seja, o elemento de prova também é de que eles não manusearam. Então, não só a vítima pode ter manuseado, como terceiros também podem ter manuseado, e essa prova ou essa arma, ela pode sim, e ela estava sim, dentro do carro da vítima. Então, não é descartado o fato de que essa arma estava dentro do carro da vítima, sim, e de que essa arma foi lançada para fora do carro no momento da batida, foi lançado para fora do carro no momento em que o carro saiu da via asfáltica e foi para a área de terra. Então, isso está muito claro. Doutor, houve alguma solicitação de reprodução simulada nesse caso? Houve sim, houve decisão nos autos para que fosse realizada a reprodução simulada dos fatos, mas não se entende o porquê que o delegado entendeu que não era relevante ou que não era importante que fosse realizada uma reprodução simulada criteriosa, a fim de que toda a cena, todo o cenário fosse reproduzido com vasta prova pericial, a fim de que cada ator, cada personagem fosse identificada a sua atuação precisa e com exatidão no momento dos fatos, para que assim fosse identificado se os indiciados praticaram ou não a conduta ilícita. E para que fosse identificado também qual é o grau de culpabilidade, qual é a prova material, quais são os elementos consistentes para que realmente fosse realizada a denúncia e o processamento desses militares. Então, essa prova não foi produzida, foi uma decisão
individual do delegado e sem amparo legal algum. Então, a defesa vai persistir, vai insistir para que essa prova ela seja produzida durante a fase judicial. Doutor Wellington, muito obrigado pelos esclarecimentos. Portanto, nesse momento, como destacou o doutor Wellington, são muitas coisas que devem ser analisadas, muitas coisas que ainda passarão, tanto pela parte de defesa quanto de acusação. Nós vamos acompanhar e mostrar o desenrolar desse caso, que já se arrasta desde do ano passado, desde o dia 2 de dezembro, que de fato foi quando a situação aconteceu. Com imagens de Maílson Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.